o Dr. Roque Savioli, que está conosco essa semana. Eu não sei se é a primeira vez que de repente você está acessando aqui o Mais Saúde, mas eu sou a doutora Gisela Savioli, nutricionista clínica funcional e fitoterapeuta, e estou com o meu marido, Dr. Roque Marcos Savioli, que é cardiologista clínico geral e chefe também da equipe de cardiogeriatria. Então, hoje o tema dessa semana é falar de hipertensão. Vamos lá? Agora, quais são os perigos da hipertensão arterial, as complicações da hipertensão arterial? Primeiro, AVC. A pessoa hipertensa, a chance de ter um AVC é muito maior do que uma pessoa que não tenha pressão alta. Segundo, infarto do miocárdio, doença renal crônica, demências vasculares e tem outras alterações, por exemplo, do globo ocular, da vista, alterações da sexualidade, pelo menos principalmente masculinas. Então, esses são os perigos da hipertensão. Agora, como é que eu vou fazer para medir a minha pressão? Então, veja só, hoje a gente tem esses aparelhos digitais que, se vocês comprarem aparelhos digitais que sejam recomendados pela Sociedade Brasileira de Hipertensão, não esses aparelhos simples de você colocar no pulso, não. Esses aparelhos convencionais, né, você tem que medir certinho a pressão. E como eu disse antes, não pode medir, chegar aí medindo correndo, não. Você tem que sentar, esperar uns 5 minutos, respirar, rezar uma Ave Maria, a melhor coisa que tem. Reza, relaxa. Tomar café também pode aumentar a pressão. Depois de uma alimentação, a pressão pode alterar. Então você precisa estar numa situação basal, uma situação tranquila. Muito bom. Aí você senta, coloca esse aparelho no seu braço. Você tem que deixar o braço sempre repousando numa mesa, mas sempre na altura do coração. Isso é importante. O braço sempre ficar na altura do coração. Então aí você relaxa, aperta o botãozinho do aparelho e ele vai medindo a pressão. Você faz 3 medidas na sequência e tira uma média, que sempre a primeira medida vai dar alterada em relação à segunda. Agora, um detalhe importante, sabe? Tem muita gente que fica medindo a pressão o dia inteirinho. Está causando um problema familiar até, porque toda hora fica medindo a pressão e, evidentemente, as pressões, elas nunca são iguais. Então, uma hora pode dar 14/8, outra hora pode dar 13/8, dependendo do seu estado emocional, dependendo da temperatura, dependendo da situação. E às vezes as pessoas ficam medindo a pressão o dia inteiro, 4, 5 vezes por dia. E a qualquer coisa que sintam, já vai medir a pressão. Então, veja só, isso não é correto, isso não é bom, isso leva a um aspecto de neurose familiar, inclusive para a família, cria problemas. E veja só, a pressão, o correto mesmo da pessoa hipertensa é você fazer uma medida semanal, tá? Se você estiver tomando a medicação corretamente, fazendo alimentação, fazendo exercício físico, uma vez por semana você mede a pressão. Se estiver alterada, sim, você vai conversar com o seu médico. Mas eu não recomendo que fiquem medindo a pressão o dia inteiro. Isso é terrível, causa problema sério. Para você ter uma ideia, outro dia uma paciente chegou aqui no consultório achando que estava morrendo, porque o aparelho de pressão dela estava marcando 0 por 0. Simplesmente porque a senhorinha esqueceu de trocar a pilha do aparelho. Então isso que é o problema. Isso parece uma coisa assim, parece uma coisa anedótica, mas não, é real. Tem gente que fica medindo a pressão o dia inteiro. E olha, cuidado com esses aparelhos comprados em lugares que não são recomendados, tá? O aparelho pode falhar, pode dar números errados, pode complicar bastante. Então, quando você for medir a pressão arterial, sempre faça isso que eu falei. Sempre medir o aparelho, sempre no nível do coração. Sabe, encosta o braço numa mesa, põe o aparelho, põe o manguito no braço, depois você vai aferir a pressão direitinho. É importante você ter um tipo de controle em casa, com o mesmo aparelho, sempre medindo. E olha, uma outra recomendação, é interessante você medir
sua pressão é medida de alguém em casa que tem a pressão normal, sabe? Só por uma forma de você controlar se o aparelho está certinho ou não. Porque uma vez por ano a gente tem que mandar esse aparelho para ser aferido pela companhia que fez. Tá? Você precisa ter um controle, porque pode estar errado, pode estar dando problema, uma coisa assim. Viu que é importante saber os porquês e como fazer a mensuração da pressão? Então, agora que você está munida de informações, vamos seguir essa semana porque tem muito mais conteúdo.